A paz do Senhor a todos, irmãos, de todas as denominações, porque a palavra de Deus, Ele nos deixou para que fosse levada, a toda raça humana, sem exceção de pessoas, sem exceção de classes sociais, e para todas as denominações, todas as religiões, que nós possamos estar cada dia meditando na palavra do Senhor e que possamos ter na consciência que tudo o que está sucedendo no mundo não é por acaso. Tudo tem um porquê, tem um porém, né? Então que possamos ficar esperto, porque todas essas coisas que estão acontecendo no mundo não é por acaso. É a profecia se cumprindo a cada dia e futuramente, a tendência as coisas só é piorar, porque a palavra de Deus, está no mundo para ser cumprida e cabe a cada um de nós buscarmos o conhecimento profundo da palavra de Deus para nos prepararmos pelo que está por vir ainda ao mundo, porque o que está se sucedendo no mundo, isso ainda não é nada pelo que está por vir. É apenas, como diz Jesus, princípio de dores, mas ainda não é o fim, ok? Gostaria aqui de deixar para o coração de todos, principalmente o meu, porque eu também careço de Deus, careço da misericórdia também, do nosso Senhor, e a raça humana só pode crescer na fé e no conhecimento quando nós realmente nos entregamos completamente ao Senhor, no objetivo de querer realmente uma mudança e uma transformação de caráter. Isso vai depender de cada um de nós. E que vocês possam meditar nessas passagens que eu vou ler aqui da Bíblia, que está em Mateus capítulo 24, ok? Do verso 6 até o 10, que diz assim: Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. Elas devem vir, mas ainda não é o fim. As nações e os reinos da terra se levantarão uns contra os outros. Haverá fome e terremoto em muitos lugares, mas tudo isso será apenas o princípio dos horrores futuros. Então vocês serão perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados no mundo todo por minha causa. Muitos de vocês vão abandonar a fé e trairão e odiarão uns aos outros. Aparecerão falsos profetas que enganarão a muitos. O pecado aumentará por toda parte e esfriará o amor de muitos, mas aquele que ficarem firmes até o fim serão salvos. E as boas novas do reino serão pregadas pelo mundo inteiro, para que todas as nações as ouçam, e depois virá o fim, diz o Senhor Jesus. Nós sabemos que todas essas coisas que está sucedendo no mundo, isso já havia sido profetizado por Jesus. Jesus havia dito que haveria guerras, rumores de guerras, fome, pestes, terremotos, que o amor de muitos se esfriariam, e nós podemos observar, até próximo de nós mesmos, perto de um parente, vizinhos, e assim sucessivamente o amor de muitos se esfriando, o amor de pai, de filhos, ok? De irmãos com irmãos, Hoje em dia a gente pode perceber que nos lares o que tem de irmãos, um querendo matar uns aos outros por coisas insignificantes, o amor de pai e de filho se esfriando por falta de atenção, de carinho, de dedicação aos filhos, e os filhos se rebelando contra o pai, não querendo mais obedecer mãe, não querendo mais obedecer pai,
Então, todas essas coisas, Jesus havia, alertado aos teus discípulos e na geração futura o que iria se suceder. Nós podemos ver também que o próprio Jesus diz que por amor de Cristo nós seríamos o quê? Perseguidos e mortos por amor ao evangelho. Quantos estão aí no mundo evangelizando, levando a palavra de Deus em um país no qual o evangelho é proibido e dentro também do seu próprio país não está sendo morto também? Pessoas não estão querendo mais ouvir a palavra de Deus, não estão querendo mais aceitar servo de Deus nas suas portas, porque pelo erro de um, todos estão levando a culpa. Deus está sendo mal visto, as fés de muitos estão sendo esfriadas, pessoas estão odiando, a Deus, odiando os seus irmãos, não estão indo mais à igreja, não sente mais no coração a necessidade de conhecer a verdade, porque perdeu completamente a esperança e a fé no Senhor. Muitas pessoas se perguntam se Deus existe, porque tanta desgraça acontece no mundo, porque pessoas inocentes estão morrendo, crianças estão morrendo, passando fome, perseguição, já que Deus é um Deus de amor, porque Ele está permitindo que todas essas coisas aconteçam. Mas muitas das coisas acontecem, meus queridos, porque o próprio ser humano tem buscado isso para suas vidas. Se todos nós, fôssemos obedientes à palavra de Deus e fizesse aquilo que Deus nos ordenou e vivesse completamente a palavra de Deus como Ele nos manda, a raça humana não estaria sofrendo tanto como está sofrendo no momento, dessa crise que estamos passando aí no mundo. Isso é um preço que nós temos que pagar. Nós temos que viver para Deus, fazer aquilo que Deus nos ordenou, mas quando nós deixamos de viver aquilo que Deus nos manda para viver aquilo que nós queremos viver com nossa livre e espontânea vontade, nós tropeçamos, nós quebramos a cara e nós pagamos um preço muito caro por sermos rebeldes, desobedientes a Deus. Então Deus, Ele é Pai, Deus criou o mundo, Deus criou a raça humana. Então quando Deus colocou a raça humana na terra, não foi para transgredir a sua lei. Deus fez Adão e Eva porque Ele queria que se multiplicasse a raça humana, mas vivendo sim uma vida em santidade, vivendo aquilo que Ele nos ordenou e ordenou antes de tudo Adão e Eva. Mas pela desobediência de Adão e Eva, hoje nós estamos pagando um preço muito caro, porque o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva por desobediência a Deus. E hoje o que a raça humana tem feito foi isso, desobedecido a palavra do Senhor, se rebelado contra Deus, se apostatando da fé e fazendo aquilo que os seus próprios princípios têm pedido para que eles viessem fazer. Mas se nós colocarmos em nossa mente e ter a consciência de que obedecendo os mandamentos do Senhor e fazendo aquilo que Deus quer, nós viveríamos melhor, teríamos mais amor ao próximo, Deus estaria mais e mais no comando e no controle de todas as coisas das nossas vidas, mas não por isso, Deus perdeu o seu amor e a sua misericórdia pela humanidade, não. Mas nós, como humanos imperfeitos que somos, temos que muitas das vezes, pagar pela desobediência que nós mesmos causamos. Mas ainda não é o fim, diz o Senhor Jesus. Enquanto a vida, há esperança. Enquanto a vida, nós temos uma opção de escolha. Quem nós queremos ser? Vaso de honra ou vaso de desonra?
O que nós queremos realmente? Seguir a Deus ou seguir a Satanás? Quem realmente somos? Filhos de Deus ou filhos do diabo? Então, fica essa pergunta ao coração de cada um de vocês. Eu, particularmente, necessito de Deus, quero servir a Deus, quero entrar no reino de Deus. E enquanto neste mundo eu estiver, eu quero ser conhecida como filha de Deus. Ok? Então, gostaria que vocês abrissem também em 2 Timóteo, capítulo 3, ok? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. 2 Timóteo, do capítulo 3, do verso 1 ao 4, que diz assim, veja bem, olha o que Paulo diz a Timóteo. É importante para você saber isto também, Timóteo, que nos últimos dias vai ser muito difícil ser servo de Cristo. Veja bem, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão incapazes de se controlarem, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecendo aos pais, sendo ingratas e completamente más. Serão duras de coração e nunca se submeterão aos outros. Serão sempre mentirosas e desordeiras, e não se incomodarão com a imoralidade. Serão rudes e cruéis, e escarnecerão daqueles que procuram ser bons, aliás, né? Se escarnecerão daqueles que procuram ser bons. Serão traidores dos seus amigos, atrevidas, inchadas de orgulho, e preferirão ser amantes do prazer a amar a Deus. Terão aparência de piedade, porém não acreditarão realmente em nada do que ouvem. Não se deixe enganar por gente assim. Assim diz o apóstolo Paulo a Timóteo. Você vê que o apóstolo Paulo, ele já vinha alertando, né, ao povo de Coríntios e assim sucessivamente, todos aquele povo por onde ele passava, ele havia, né, alertado sobre quem realmente seria e no qual se transformaria o ser humano, a raça humana. O apóstolo Paulo alertou Timóteo para que ele não se enganasse, porque Timóteo, ele se entregava demais, né? Ele confiava demais. Então a função de Timóteo também era levar o evangelho, era também levar a mensagem de Deus e não se envolver tanto ao ponto de deixar de priorizar a palavra de Deus, ok? Mas que ele pudesse entender que os seres humanos, muitos iriam dar crédito à palavra, mas outros iriam ser egoístas, presunçosos, amante mais as coisas, né, do mundo e não amariam a Deus como se deveriam amar. Então não é diferente no tempo de hoje. Se nós enxergarmos hoje ao nosso redor, não precisamos ir tão longe. Nós podemos observar que alguém da família, vizinhos, amigos, reparem, o amor de muitos já não existe. De muitos. Ainda bem que a palavra de Deus diz que o amor de muitos se esfriaria, mas não é o amor de todos. Hoje a gente podemos enxergar e observar de que o amor de um pai pelo filho, o amor de uma mãe pelo filho, não agravando a todos, né? Porque nem todos são iguais, já não existe. Hoje a gente pode observar que o amor do pai, ele está completamente distorcido, vamos dizer assim, distorcido. O pai já não olha mais para a cara do filho como se deve, o filho já não dá mais a bênção ao pai, o filho já
malmente olha para a cara da mãe, não dá satisfação o pai e a mãe para onde vai, o que vai fazer, que hora vai chegar. Ficou maior de idade, quer viver a sua vida, achando que só porque está maior de idade não deve mais satisfação a ninguém. Os irmãos já não são mais amigos dentro de casa, uma acorda, malmente fala com o outro, cada um segue o seu rumo. Isso tudo que a gente está presenciando tão perto de nós, isso tudo aí Jesus já havia já predito. Os discípulos começaram a ensinar a outras pessoas também, e os apóstolos também, ensinando e preparando também outros discípulos para que ele pudesse entender que tudo aquilo que Jesus havia ensinado, né, alertado, iria se suceder no mundo como já estava já se sucedendo. Então, Jesus manda a gente se preparar. Jesus nos alerta para que possamos nos precaver e buscar Deus acima de todas as coisas, colocar Deus em prioridade de tudo e orarmos e buscarmos a palavra de Deus para que a gente venha se fortalecer espiritualmente e se preparar pelo que está por vir. Porque se nós não estivermos revestidos da armadura de Deus, se nós não estivermos nos santificando cada dia mais, buscando, né, em Deus fortalecimento espiritual, nós iremos nos apostatar da fé, nós iremos nos afastar de Deus, nós iremos fazer coisas abomináveis aos olhos do Senhor. E Jesus diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então Jesus mesmo nos alerta em Mateus 24, né? Que muitos iriam se apostatar da fé. E a Bíblia nos deixa bem claro, meus irmãos, né? Que Satanás ele se farre de anjo de luz, se possível for, enganaria até os eleitos de Deus, os escolhidos do Senhor. Então que a gente possa conhecer a palavra profundamente de Deus, buscar o conhecimento profundo, para que a gente não se deixe se enganar, pois ensinamentos falsos, doutrinas falsas, porque é a palavra de Deus que liberta, é a palavra de Deus que faz nova todas as coisas, é a palavra de Deus que realmente pode mudar o caráter humano e preparar a raça humana para o futuro, para a volta de Jesus. E que essa palavra possa ficar semeada no meu coração e no coração de cada um de vocês, ok? Que o Espírito Santo de Deus complete a obra na vida de vocês, na vida de toda a sua família, porque eu sou carente também. E quando eu trago a mensagem de Deus ao coração de outras pessoas, a primeira a receber sou eu. E depois outras pessoas também que estão ouvindo a mensagem. Pois aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Porque o Espírito Santo de Deus está aqui no mundo para isso. Para convencer o mundo do pecado, do juízo e da justiça. E que Deus, né, tenha misericórdia, né, de nós e que nós possamos ter na consciência que um dia tudo isso aqui vai passar. Como diz o próprio Jesus, né, em Mateus capítulo 24, do verso 1 em diante, que não ficará pedra sobre pedra, uma em cima da outra, aqui neste mundo. Tudo isso aqui vai ser destruído. Não se apegue a dinheiro, não se apegue a fama, a sucesso, nada disso, porque tudo isso é ilusão. Ok? Viva cada momento na presença de Deus, colocando Deus como prioridade, entregando o seu coração unicamente ao Senhor, amando o seu próximo, se desapegando de qualquer coisa deste mundo, porque nós viemos nu para este mundo e voltaremos conforme nós viemos, não é isso? A Bíblia diz que do pó nós viemos e para o pó voltaremos. Tudo que nós temos hoje, nada nos pertence. Apenas somos administradores de Deus, cuidamos daquilo que Deus confiou a nós, para que a gente venha cuidar. Porque quando a gente morre, vai ficar para um filho, fica para um marido,
fica para um parente querido. Então, nada que nós conquistamos e temos é nosso. Coloque isso na mente de vocês. Tudo que nós temos pertence a Deus. Ele dá e Ele tira, porque tudo é dele. Então, quando Ele nos dá, Ele não nos dá para que a gente venha somente ter e não cuidar, não é isso. Ele nos dá porque Ele quer que a gente cuide, a gente zele por tudo aquilo que nós conquistamos. Mas conquistamos porque nós estamos aqui no mundo e é necessário a gente trabalharmos para poder nos mantermos, ok? Mas não que tudo aquilo que a gente conseguiu com o nosso suor, com o nosso dinheiro, quer dizer que seja nosso. É de Deus. Foi Deus que deu a sabedoria humana, foi Deus que capacitou o homem para construir, para saber como construir uma casa, como construir um carro, como construir um barco, um navio. Não foi Deus que deu sabedoria ao homem? Quem é o homem sem Deus? O homem não é nada, ok? Então, que a gente não venha se apegar a bens material, a dinheiro, a nada disso, porque tudo isso vai ficar. Mas a única coisa que nós deixamos aqui, quando nós partimos deste mundo, é lembranças. Seja lembranças boas ou ruins, é o que nós deixamos. Mas que a gente venha deixar lembranças boas e que possamos ser, um bom motivo de orgulho para que outras pessoas digam: eu me orgulhei, da irmã, eu me orgulhei do meu pai, eu me orgulhei da minha mãe. A minha mãe deixou um legado muito grande para mim, a minha amiga deixou um legado muito grande para mim. Que possamos deixar ótimos legados e que as pessoas possam seguir um bom exemplo que está em nós, porque nós somos luz. E quem é luz veio para brilhar, não brilhar somente no meio da nossa família, mas veio brilhar sobre as trevas e fazer os que andam nas trevas sentir a necessidade também de querer brilhar também, ok? E que essa mensagem possa ficar no coração de cada um de nós. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus venceu, nós venceremos, e para vencermos, só vai depender de mim, de você, exclusivamente de mim e de você. Porque Deus, Ele é misericordioso, nos dá força e nos dá saúde para que a gente possa prosseguir. Mas, para que a gente venha adquirir a vida eterna, é preciso a gente renunciar o nosso próprio eu, a nossa própria vontade, para satisfazer a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ok? Que essa palavra fique no coração de cada um de nós. Não só sejamos o que é ouvinte, mas praticante da palavra do Senhor. Beijo no coração de todos e que Deus sare a nossa nação. Feliz sábado a todos e que Deus continue na direção e no comando das nossas vidas e que Deus continue nos dando a sabedoria dos céus para saber lidar com a raça humana. Fica com Deus, meus irmãos, e que Deus abençoe.